fazer um breve editorial aqui. Tinha preparado outra coisa, mas obviamente eu vou ter que falar sobre essa figura, o Henry Kissinger, esse último livro dele. O sujeito que até o último dia da sua vida pensou sobre esse tema aqui. A ordem mundial e o equilíbrio de poder. É um sujeito que pensou a ordem. A ordem e o equilíbrio. A ordem mundial pelo equilíbrio de poder. Sujeito contraditório, ambíguo. Obviamente. Quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 1973, o comitê do Prêmio Nobel da Paz se demitiu. Claro que o Prêmio Nobel da Paz já teve ganhadores inglórios. Kissinger não foi o primeiro e nem foi o último. Em 2009, no primeiro ano em que ele era presidente da República, vou dar um exemplo aqui, o Barack Obama recebeu o Prêmio Nobel da Paz, com 6 meses, 9 meses de presidência. A única coisa que ele tinha feito efetivamente para ganhar o Prêmio Nobel da Paz é que durante a campanha toda dele ele disse que iria acabar com as guerras gêmeas no Iraque e no Afeganistão, a chamada guerra ao terror, da doutrina Bush, que era a doutrina Cheney, que era o vice-presidente do Bush, que foi quem arquitetou aquilo lá. E o que ele fez nos primeiros 9 meses do governo foi aumentar as tropas americanas no Oriente Médio. Ele, Obama. E o Obama foi o presidente das 7 guerras simultâneas e dos drones. Também ganhou o Prêmio Nobel da Paz. No caso do Obama, foi um prêmio muito mais patético. No caso do Kissinger, foi um prêmio trágico. Trágico pelos bombardeios no Camboja, pelos bombardeios no Timor-Leste, no Timor, pela diplomacia das bombas. Né? Esse termo ganhou muita força nos anos 70, pela guerra no Vietnã, a chamada diplomacia das bombas, um termo que a imprensa tradicionalmente começou a tratar de maneira mais evidente, mais forte, a partir da tragédia no Vietnã e dos bombardeios na Ásia, de onde a gente vai falar, inclusive, hoje um pouco, com a embaixadora que lá está, em Singapura. E, claro, das tragédias na América Latina. O sujeito que em 73, 11 de setembro de 73, foi um dos arquitetos do golpe em Santiago, no Chile, que veio a derrubar e assassinar o governo eleito democraticamente do Allende e colocou ali Facínora Pinochet no poder, que era amigo de Kissinger. Né? Tem vídeos aí disponíveis no YouTube do Kissinger visitando o Pinochet anos mais tarde do golpe que foi dado no Chile e que assassinou, né, milhares de chilenos e torturou milhares e milhares de chilenos e chilenas, e vindo aqui tomar chá, tomar café com Pinochet, olha, você está fazendo um bom serviço, é por aí. Não só ele, como também a grande democrata, o signo da democracia dos anos 70 e anos 80, a Dama de Ferro, a senhora Margaret Thatcher. Também foi muito importante essa figura controversa que se vai agora aos 100 anos, que é o Henry Kissinger, no golpe da Argentina de 76. E em toda a Operação Condor, que a Silvia conhece muito bem aqui, que vai entrar daqui a pouco conosco, e ele foi muito importante também na chamada Operação Condor. Então, uma figura controversa. Agora, as análises vão muito no sentido de que um canalha global, de fato, né, ou um gênio da geopolítica. E, de fato, ele foi os dois. Não dá para esconder nenhum lado nem outro. Ele não foi só um criminoso de guerra, porque ele foi um criminoso de guerra. Agora, foi um homem mais importante da geopolítica global dos últimos 50 anos. O homem que redesenhou, o sujeito que redesenhou a geopolítica global dos últimos 50 anos, e esse aspecto é importante, e ele tem que ser frisado. E cujos passos da geopolítica do poder hoje foram fundados por ele nos anos 70. E o sentido, o fluxo do poder das grandes disputas globais hoje, elas foram desenhadas lá, como um grande arquiteto, como Paulo Mendes da Rocha, né, um grande Niemeyer. Ele foi desenhando aquilo nos anos 70. E os reflexos estão aí hoje. Ele visitou aos 100 anos de idade
Ele visitou mais uma vez, ainda muito sóbrio mentalmente. Você já via fisicamente ele em estado muito afetado pela idade, obviamente, né, centenária, mas produtivo, criando, pensando um mundo, crítico à guerra na Ucrânia, a entrada dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. Então, e aos 100 anos ele foi visitar o Xi Jinping. E foi recebido este ano pelo Xi Jinping com honras de chefe de Estado. Foi recebido pelo presidente da China, o homem mais poderoso do mundo do século XXI, com honras. Na mesma sala em que ele foi recebido por Deng Xiaoping, porque os chineses levam isso a sério. Lá na diplomacia, a sala em que foi feita a diplomacia do ping-pong. Aquilo que mudaria o mundo. No segundo quartel, no último quartel do século XX e durante o século XXI. A alvorada do século XXI. Onde ele foi recebido por Zhou Enlai e primeiro por Mao Tse-tung, o sujeito que, em plena Guerra Fria, quando a União Soviética e a China de Mao Tse-tung, rompem, ele diz, é aqui que nós vamos ganhar a Guerra Fria. É aqui. Esse é o ponto, esse é o deslance fatal. Ele articula a geopolítica do tripé, olha, é preciso pegar o vértice mais fraco e se juntar contra o outro. Ele convence, então, o Nixon, ele era secretário de Estado do governo Nixon, e diz o seguinte, olha, se nós abrirmos duas frentes de conflito agora, contra a China e contra a União Soviética, nós vamos perder a Guerra Fria. Então, vamos isolar a União Soviética e vamos nos aproximar da China. A China comunista, no auge da Guerra Fria, começo de 1971, virada dos 60 para os 70. Revoluções de 68 pegando fogo, ainda se desdobrando. Auge total da Guerra Fria, e era a China maoísta. A China maoísta. Ele vai de maneira sigilosa, clandestina, em 71, pega o avião, ninguém sabia disso, ninguém poderia saber, e começa, é recebido pelo Mao, pelo Zhou Enlai, e começa a costurar aquilo que ia mudar a face das relações internacionais, a face da geopolítica do poder. Por quê? Porque ele traz a China, que estava fora do sistema de poder, do jogo de poder econômico, da economia mundo, e traz a China, que 50 anos depois seria o grande desafio hegemônico dos Estados Unidos. Vejam só. E isolaria a União Soviética, que 30 anos depois, no final dos anos 80, de 89 a 91, iria sucumbir, iria perder a Guerra Fria. Então, em 73, já no governo Deng, ele costura a viagem de Nixon e ali começa a reconfiguração diplomática entre Estados Unidos e China. Em 79, Deng começa a abrir. Ele conta no livro dele, On China, sobre a China, que de 73 a 2013, ele visitou a China mais de 50 vezes. Conhecia muito bem a China. Então, é um sujeito e muito respeitado na União Soviética. Veja só, na União Soviética e na Rússia. Isso expressa a grandeza desse sujeito em termos de geopolítica do poder. O Putin hoje disse, morreu hoje, né, com a morte dele, nessas 24 horas, morreu hoje um estadista sábio, fecha aspas para Putin. Veja, um sujeito que é respeitado, quase que venerado, nos 3 grandes centros de poder do mundo. Estados Unidos, onde ele exerceu o poder, China e Rússia. Isso é inédito. Quer dizer, quem mais pode ser respeitado nos 3 grandes centros de poder? Então, o trabalho dele, e como não é desprezível, porque você não pode se passar em branco. É preciso entender a complexidade. Isso não anula, obviamente, mais uma vez, o criminoso de guerra que ele foi. Uma coisa não anula, pelo contrário. Ele foi o homem mais poderoso do mundo nos últimos 50 anos. Ele brinca com isso. Ele gostava muito de futebol brasileiro, o nosso futebol. Não o futebol que eles jogam com a mão lá, soccer.
Futebol brasileiro. Em 62 ele estava na Copa aqui. Ele estava na Copa aqui, ele conta que ele estava no Rio de Janeiro, quando o Brasil ganha, ele tentou sair do hotel, e as ruas foram tomadas, ele não conseguiu. Ele fala como aquilo contagiou ele. E tem um depoimento do Jamil Chad hoje interessante. Nossa, o Jamil já esteve aqui no Moinho, um amigo aqui do GGN. Ele conta que em 2006 ele encontrou o Kissinger na Copa da Alemanha, e o Kissinger falou: olha, o único homem no mundo mais poderoso que eu foi o João Avelange, que foi o presidente da FIFA brasileiro, né, por décadas. Então, mostra, né, um pouco desse espírito dele aí. Mas a grande jogada geopolítica dele foi exatamente essa, como ele ganha a guerra. E o que ele pensou durante a Guerra Fria? Eu preciso me estender só um pouquinho, já estou fechando. Como é que ele ganhou a Guerra Fria? Eles pensaram o seguinte: olha, nós vamos reconstruir o Japão e a Alemanha, mas de maneira que eles não sejam desafios hegemônicos. Por quê? Eles vão ser potências econômicas, mas não vão ser potências militares. Então, hoje aí, são protetorados militares da OTAN. E a União Soviética, que vai ser que é um desafio durante a Guerra Fria, militar e político, e geopolítico, não é um desafio econômico, porque eles não estão integrados no mercado. E a tacada final é isolar a União Soviética da China. População, militar, todas as potências que a China é. Agora, o que nem ele previu é que quando ele trouxe a China, e com a abertura que o Deng fez, e que depois foi prosseguida e culmina no Xi hoje, no Xi Jinping, a China se tornaria o grande desafio político, econômico, militar e hegemônico dos Estados Unidos. É isso que mudou a face das relações internacionais.